Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nos levantamos agora, na autoridade que Jesus Cristo nos deu, em Lucas 10:19, nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Quebramos agora todo tipo de oposição espiritual, todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, todo tipo de inveja, todo tipo de contrariedade, todo tipo de atraso nos negócios, nos projetos, nos sonhos, e damos uma ordem: mal sai do nosso caminho. Oramos também para que seja quebrado todo espírito de acidente, de morte, todo laço preparado, que seja desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também, Pai, por situações onde pessoas têm problemas que são impossíveis de serem solucionados no natural. Eu oro para que entre um milagre de Deus, uma sabedoria especial, uma inteligência que vem de Deus, para que essa pessoa consiga resolver essa situação. Em o nome de Jesus, eu também apresento todas as cartas para Deus. Eu apresento em nome de Jesus todo pedido de oração, todo clamor que foi feito, e profetizamos resposta. Declaramos também Jeremias 33:3, que diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor Deus, toda oração específica, nós cremos na resposta do Senhor. Nós cremos que o Senhor coloca a mão, que o Senhor muda diagnósticos, que o Senhor muda completamente decisões. O Senhor tem o poder de reverter casos, no nome de Jesus. Apresentamos tudo a Ti, Pai, e pedimos a Tua bênção, que a presença do Senhor repouse sobre cada pedido de oração, no nome de Jesus Cristo. Confiamos em Ti, Pai. Nossa vida está nas Tuas mãos, a nossa esperança está em Ti, Jesus. Tu és a nossa esperança. Invocamos o nome de Jesus agora, onde nós estamos, e dizemos: Senhor, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso baluarte, Tu és o nosso Deus forte, maravilhoso conselheiro, e não temeremos, porque Tu estás conosco, Tua presença está conosco, em o nome de Jesus Cristo. Glórias a Ti. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Coloque diante de Deus a sua carta, a sua oração específica, e creia no sobrenatural. E você que está entrando agora nesse propósito, você pode baixar essa carta para Deus diretamente no meu site, é gratuito, ou você pode pegar uma folha em branco. Pegue uma folha em branco e faça a sua carta para Deus e faça uma oração específica, apresentando a Deus com detalhes o teu problema, a tua petição, o teu projeto, e eu creio em respostas divinas. Você crê também em respostas divinas? Declare aqui nos comentários: eu creio. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Creio que Deus tem o melhor preparado e reservado para nós. Hoje eu quero compartilhar uma palavra profética com você, e quero pedir que você me ajude também a compartilhar essa palavra profética com o máximo de pessoas que você puder, e no final nós vamos apresentar a Deus as nossas petições. A palavra é a luta pelo seu futuro. Existe uma luta que poucas pessoas percebem, mas que ela existe. A luta pelo seu amanhã. Todos nós temos coisas que nos contrariam na vida. Pessoas que não são justas, uma doença que aparece, um revés em nossas finanças, até mesmo de coisas que a culpa nem é da gente, mas aquilo acaba de alguma maneira vindo para a gente ou respingando de uma forma indireta e nos atrapalha. Tudo isso são oposições que nós enfrentamos na vida. Tem gente que já relatou para mim que desde a sua infância o diabo sempre quis ceifar a sua vida. Desde o início, sempre houve uma guerra para tudo, uma luta para tudo.
Tem gente que diz assim para mim: por que parece que para mim as coisas são tão difíceis? Você está enfrentando uma luta pelo seu futuro, pelo seu amanhã. Há algo em você que o inimigo está tentando impedir. Esses momentos ruins, eles não foram aleatórios, não é azar como você pensa. Isso é um combate pelo futuro. O inimigo está vendo que você carrega algo. E sabe, tem coisas que Deus nos entrega, tem coisas que Deus coloca na nossa vida que nem a gente sabe. Nem a gente sabe. Na verdade, somos os últimos a saber, porque as pessoas que estão ao nosso redor reconhecem. O inimigo já viu um padrão, porque ele já viu isso se repetir muitas vezes na história, e ele começa a cercar você, lançar atrapalhos, lançar desânimos, tudo para fazer você desistir de algo que Deus vai mostrar para você. Então existe uma luta pelo seu futuro. Esse filho que dá problema, Deus tem um grande futuro para ele. Esse marido que muitas vezes briga para você não servir a Deus, Deus tem um grande futuro para ele. Essa empresa que às vezes dá vontade em você de desistir de tudo, de largar tudo, de acabar com tudo, de recomeçar num outro lugar, Deus tem um grande projeto para essa empresa. Então, existe uma luta pelo futuro. E nós, por estarmos, prestando tanto atenção nas circunstâncias, nos problemas que aparecem, que a gente não vê o quadro maior. Não enxergamos o que Deus está querendo nos mostrar dessa luta. Mas toda vez que algo apertar na sua vida, saiba que há uma luta pelo seu futuro. É uma luta pelo seu amanhã. Aqueles ataques que vieram contra você eram estratégicos. Se o inimigo não se sentisse ameaçado por você, ele não tentaria te segurar se não visse grandeza em você. Grandeza que Deus colocou em sua vida. É por isso que, o inimigo tenta mexer com os pensamentos, é por isso que ele tenta pressionar você, esgotar você fisicamente, emocionalmente, para que você desista de algo que foi Deus que colocou na sua vida. Tem gente que está combatendo contra Deus e não sabe, porque essa sua família que você quer desistir dela, foi Deus que te deu. E se a guerra, ela está acirrada, é porque o inimigo está vendo que existe algo aí na tua casa que é especial, que foi Deus que colocou. Entenda, tem coisas especiais que muitas vezes estão na nossa vida e a gente não tem a ciência de que aquilo é especial. Mas pela luta, pelo nível de combate, você já consegue discernir que isso é algo maligno contra você, que o inimigo quer, de alguma maneira, interromper um projeto que Deus tem na sua vida. Muitas vezes o inimigo sabe que somos, mesmo antes que nós venhamos perceber. Dificuldades são um sinal que algo incrível, poderoso está no seu futuro. Então, em vez de você se entristecer e dizer que não tem mais força, encha-se de esperança em Jesus Cristo e acredite que Ele vai lhe dar forças, porque existe um futuro glorioso preparado para a sua vida. Sempre que uma porta se fecha, já tem outra porta que vai se abrir. E nós temos que confiar que o nosso futuro está nas mãos de Deus. A guerra do inimigo às vezes não é nem contra aquilo que está aberto na tua vida, mas contra aquilo que Deus está abrindo no teu futuro, no teu amanhã. Em Marcos capítulo 5, eu amo essa passagem, porque ela conta sobre o endemoniado gadareno e como Jesus enfrentou lutas, com tempestade, inclusive no mar, para chegar até a terra de Gadara. E chegando lá, Jesus encontrou um homem completamente possesso, com a vida destruída, com a família destruída, com as finanças destruídas. Os demônios se apossaram da vida desse homem, o levavam para o cemitério. Ele vivia uma vida, totalmente fora da sociedade. A vida dele estava completamente destruída, totalmente acabada. E eu fico imaginando esse homem nos momentos de lucidez, clamando a Deus e pedindo ajuda. Mas aquelas forças espirituais o dominaram de uma maneira que o tiraram completamente de qualquer esperança, de qualquer possibilidade de mudança. Mas eu quero que você leia esse texto de Marcos capítulo 5, preste atenção no verso 18 ao 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado
que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Esse homem era um comunicador. Esse homem era um comunicador. Talvez nos nossos dias ele seria um radialista, talvez um apresentador de TV, talvez nos nossos dias ele seria um influencer. Ou seja, ele era um homem que tinha um dom de Deus na vida dele. Porque quando Jesus o libertou dos demônios que o oprimiam, esse homem saiu por 10 cidades, pregando o que Jesus fez por ele. Ou seja, se ele não tivesse talento para falar, se ele não tivesse esse dom de Deus na vida dele, você acha que Jesus teria sido irresponsável de mandar alguém em nome dele, como embaixador dele, para passar vergonha? Alguém que não sabia falar? Não. Jesus enviou alguém com talento. Jesus enviou alguém que tinha um testemunho para contar, que sabia passar para as pessoas a experiência que ele teve. E por onde esse homem passou, cidade após cidade, e na própria família, e também ali no território de Gadara, esse homem foi um testemunha ocular da bondade de Deus sobre a vida dele. Quantas almas foram ganhas? Quantas pessoas ficaram impactadas pelo testemunho desse homem? Quanta coisa aconteceu, quantas transformações. Sabe, aonde eu vou e que alguém me reconhece, as pessoas têm um testemunho para me contar. Eu parei agora, há poucos dias atrás, eu estava em Porto Alegre, no aeroporto de Porto Alegre, e uma mulher me parou no aeroporto e ela me contou as bênçãos que Deus operou na vida dela. Ela segurava a minha mão e dizia: você mudou minha vida. Eu disse: não, eu não mudei tua vida, Jesus mudou tua vida. Foi Jesus operando através de mim. Ela disse: não, mas você foi usado por Deus. Eu disse: glória a Deus por isso, mas foi Jesus. Eu quero que você entenda, sabe, às vezes os testemunhos que a gente ouve, às vezes não chegam nem perto de onde eles chegam. É que nem na oração da manhã eu contei o testemunho de uma mulher curada de câncer. Nós temos visto tantas maravilhas. Sabe, ontem aconteceu algo, eu ministrei no domingo na igreja e eu recebi tanta mensagem. Bem, era 18, 19 horas, eu acho, ontem, e o vídeo já tinha passado de 100 mil visualizações. E as pessoas me mandando mensagem: essa mensagem mudou a minha vida, essa mensagem mudou a minha vida. Poxa, todo domingo eu ministro uma mensagem, né? E como que eu iria saber que na mensagem de ontem iria ter tanta repercussão? Que tanta gente ia, sabe, ser abençoada por essa palavra? E as pessoas me dizendo: e a gente está compartilhando aqui nos grupos de família, e as pessoas estão se identificando com a mensagem, o milagre está acontecendo e Deus falou comigo. Uma mulher me mandou mensagem no privado e disse: eu não paro de chorar. Ela escreveu: eu não paro de chorar, eu escuto a mensagem, eu não paro de chorar. Ou seja, tem coisas que a gente não explica, né? Porque para mim foi uma mensagem normal que eu ministrei no domingo, mas assim, foi impactante. Teve um testemunho incrível, pessoas de fora do país entraram em contato comigo ontem, sabe, me mandando mensagem. Eu nunca ouvi uma mensagem como essa. Eu disse: meu Deus, o que eu falei de diferente? Às vezes a gente não sabe. É uma graça de Deus e Deus escolhe a mensagem, sabe, para fazer algo que a gente não explica. E um detalhe, às vezes o que representa para um, não representa para outro. E eu fiquei maravilhado com isso. Eu fiquei até tarde da noite. Eu estava ontem eu me deitei um pouco mais tarde. Então era 11 da noite e eu estava recebendo mensagens ainda daquela mensagem. Eu disse: meu Deus, que repercussão! Entenda, esse homem aqui teve uma repercussão, o testemunho dele, que foi além do que ele imaginava. E isso foi a obra de Deus. É por isso que o diabo lutava tanto, é por isso que os demônios assediavam
tanto a vida deste homem, porque de alguma maneira eles sabiam que este homem tinha um talento de Deus. Quando você carrega algo de Deus na sua vida, o diabo sempre vai lutar. É por isso que nós precisamos dos intercessores, sabe? Para cobrir a vida daqueles que têm uma tarefa especial aqui nessa terra. E eu quero aqui publicamente agradecer a todos os intercessores que oram por mim, pela minha família e pelo meu ministério. Muito obrigado, vocês são uma bênção. Que Deus continue dando saúde e força para a vida de vocês continuarem intercedendo, seja por mim, seja por outras pessoas. O que é interessante, sabe, nessa passagem que nós lemos, é que quando Jesus estava no barco, indo em direção ao homem, uma enorme tempestade surgiu. E não acredite que essa tempestade aí foi aleatória, não. Essa tempestade foi algo espiritual. Você não sabe quantas tempestades o inimigo enviou para tentar impedir Deus de chegar até você. Como ele tenta, sabe, através de um escândalo, através de um mau testemunho, através de uma pessoa perturbada, tirar você da fé. Como ele tenta, sabe, ele tirar do propósito, como ele tenta por meio, às vezes, de uma palavra suave, sabe, de palavras de seda, contaminar teu coração, tirar tua família do propósito de Deus, do que Deus tem para a sua vida, e daí você se aborrece com coisas que estão vindo como tempestade emocional para colocar você em luta, em guerra. O inimigo não pode parar a sua vida. Ele não pode parar o seu destino. Davi disse no Salmos 30, Senhor, eu te louvo por se recusar a deixar meus inimigos triunfarem sobre mim. A todo momento, o futuro de Davi estava sendo atacado. A todo momento. Então guarde essa palavra no seu espírito. Existe uma luta pelo seu futuro. Por favor, não pare. Permaneça firme em Deus. Porque tem uma obra muito grande que Deus fará através da sua vida. E aqueles que creem, declare: eu creio em nome de Jesus Cristo. E pode ser em você, como pode ser através da tua casa, pode ser também por meio da tua empresa. Tem gente que não acredita que Deus pode usar uma coisa comum para algo extraordinário. Deus pode usar coisas comuns para coisas extraordinárias, sim. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução ao teu espírito. Eu espero que essa palavra, essa instrução, possa já estar abençoando você, abençoando a tua casa e toda a tua família. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também falar dessa carta, certo? Nós estamos hoje no 8º dia do nosso propósito. Vamos até domingo. E essa semana, intensifique a sua busca. Não falte nenhuma oração. Coloque mais intensidade aí, não deixe o inimigo desanimar você, não deixa nada parar você. Amém? Porque Deus está operando algo grande, não deixa nada parar isso, em nome de Jesus, certo? Esta é a sua carta para Deus. Você pode baixar lá no meu site, quem não baixou ainda. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus, ok? Muito bem, Deus é maravilhoso. E você que ainda não adquiriu nossos livros, esse aqui é o Café com Jesus, nosso devocional. Comece seu dia na presença de Deus. Comece seu dia com direção de Deus. Olha só, dentro desse livro aqui, deixa eu mostrar para você. Olha que lindo aqui. Tem um versículo bíblico, as direções para o teu dia, tá? Uma oração para você fazer comigo. E aqui você vai fazer sua própria oração a punho, tá? Esse livro aqui vai te edificar muito. Esse aqui é o livro 1, esse aqui é o livro 2. Você pode adquirir os dois porque eles são atemporais. Então você pode começar eles a qualquer momento. E se ler um, tem que ler o outro, porque cada uma das instruções é diferente uma da outra e vai te abençoar tremendamente. E você que ainda não é aluno da academia aqui no Global, hoje eu entrei ao vivo, amanhã eu vou entrar ao vivo também. Quarta eu vou ter a mesa das direções dentro da academia Kindle. Estou entrando às 9h45, hoje eu entrei às 9h45, amanhã eu vou entrar às 9h45, na quarta-feira eu vou entrar às 9h45 e você não pode ficar de fora da academia aqui no Global. Se você quer ser nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo, vem estar mais perto de nós.
Vem aprender o profético, vem aprender a ouvir a Deus, vem aprender a caminhar nas direções de Deus. Amém? Esse é o nosso convite para você. Deixa eu declarar o Salmos 91. Enquanto eu declaro, compartilhe. Mas compartilhe para valer, com vontade. Compartilhe com amigos, com parentes, em grupos, nas redes sociais. Não esquece de deixar tua curtida aqui. Amém? Porque você pode pensar que você está aqui só por você. Não. Por trás de você tem uma multidão. Aleluia. E você vai ser usado por Deus para compartilhar essa oração com uma multidão que está por trás de você. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso e estou profetizando. Amém? Glória a Deus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua casa. Deixa eu orar pela tua família. Coloca aí diante de Deus todos os pedidos de oração. Pega aí a tua carta na mão, certo? Eu também vou pegar aqui representando a carta de cada um de vocês e nós vamos colocar diante de Deus. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti cada carta para Deus. Apresentamos a Ti nossas orações específicas, nossos pedidos, nossos projetos, nossos sonhos, nossa família, saúde, vida espiritual, ministério. Pessoas que estão clamando ao Senhor neste momento, empresários que colocaram aqui suas empresas, que colocaram os seus projetos, a sua visão para o futuro, para os próximos anos. Eu apresento cada carta para Ti, Pai, e nós te pedimos, traga resposta para cada um dos Teus filhos, uma resposta sobrenatural. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que todo jugo espiritual, todo cansaço que essa pessoa está, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado vencê-la por meio de problemas, por meio de desânimos, por meio de adversidades, que um renovo do Senhor venha sobre essa pessoa. Meu Pai, eu me coloco na brecha agora, em favor de cada um deles, e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção, eu peço respostas do alto e declaro saúde, força de Deus, um ânimo novo. Declaro que a mão do Senhor está sobre cada carta, sobre cada pedido de oração. E agora oro para que toda enfermidade, toda alergia, todo câncer, toda inflamação, infecção, dores, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro por milagres de toda sorte agora, e que a mão de Deus seja sobre ti, que o Senhor traga vitória e que toda oposição espiritual quanto ao teu futuro caia por terra. Eu quero declarar que teus filhos são uma bênção, que teu casamento é uma bênção, que tua família é uma bênção, que você tem saúde, que Deus multiplicará tuas finanças, que a riqueza de Deus está entrando no teu caminho, na tua empresa, nos teus projetos, no nome de Jesus. Que, Senhor, visita teus filhos e filhas e dá vitória a eles agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você vai pegar essa oração. Você que é mãe, que tem filhos que são empreendedores, manda para eles essa oração e escreve na mensagem: filho, faça essa oração hoje. Porque você não tem ideia como o inimigo tenta frustrar empreendedores, como o inimigo tenta impedir que os empreendedores sejam bem-sucedidos. Por isso, eu peço, compartilhe com os empreendedores. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, 6 da manhã. Espero todos vocês aqui. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite.
que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, que essa semana será uma semana de respostas divinas, uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, uma semana de boas conexões, uma semana de renovo, uma semana cheia da presença de Deus, uma semana de visitações sobrenaturais do Senhor, uma semana de livramento, uma semana de família, uma semana de abundante graça no nome de Jesus Cristo. E apresentamos a Ti, Pai, todos os nossos pedidos da vida extraordinária. Hoje é o 21º dia e somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem feito grandes coisas e declaramos, ó Deus, que cada uma das declarações que nós fizemos hoje no culto da manhã, cada uma daquelas declarações certamente já estão operando na nossa vida, já está uma liberação sobrenatural sobre nós e sobre a nossa casa. Nos rendemos a Ti, Pai, e apresentamos todos os pedidos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Hoje nós encerramos oficialmente esse propósito aqui, da oração da vida extraordinária, e amanhã nós vamos fazer 7 dias orando e buscando uma grande resposta do Senhor. Eu sei que muitos de vocês precisam de uma resposta de Deus, assim como nós, porque por mais que você esteja sempre buscando uma direção de Deus, há sempre coisas novas que vão aparecendo no caminho, e eu tenho aprendido e tenho ensinado isso, que consultar a Deus tem que fazer parte da nossa vida, receber a resposta de Deus no que empreender, aonde investir, se devo fazer aquela parceria ou não, se devo fazer aquela mudança ou não. Tudo na nossa vida tem que ser dirigido pelo Senhor. Essa tem sido a minha oração e eu tenho dito ao Senhor, meu Deus, eu quero me mover pela Tua palavra, eu quero me mover pelos comandos do céu. Eu quero que o Senhor verdadeiramente guie a minha vida. Eu quero que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, me conduzindo, me direcionando, e disso eu tenho feito, sabe, a minha missão diária de me entregar a um propósito maior, me entregar a uma direção do Senhor, porque a direção do Senhor está sempre certa. A direção do Senhor está sempre certa. Às vezes a gente falha em interpretar, mas a direção do Senhor vem sempre certa. Quando Deus responde, Ele sabe o que Ele está trazendo para você. Amém? Você que está entrando agora aqui nessa oração, quero pedir para você já deixar sua curtida nesse vídeo e compartilhar com amigos, com parentes, em grupos. Abençoe a vida de pessoas. Tenho certeza que você foi muito abençoado pela palavra que foi ministrada hoje às 9 da manhã no culto, e foi maravilhoso, foi um tempo incrível. E se você não assistiu, assista, você vai ser muito abençoado. Deus me deu uma palavra que está lá em João capítulo 5. João capítulo 5, do verso 1 em diante, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, em hebraica chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? E o paralítico disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, olha só, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Você sabe o que me impressiona aqui nessa palavra de Jesus? É que o Senhor não permitiu que aquele homem vivesse mais um dia estagnado.
Quando o Senhor chegou nesse lugar chamado Betesda, nesse tanque, esse homem estava lá por 38 anos. 38 anos. 38 anos é uma vida, é quase metade de uma vida. E para alguns é mais até do que metade da vida. Então, quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus viu a estagnação daquele homem. A Bíblia diz que Jesus o viu. Assim como Jesus vê a mim, assim como Jesus vê você, Jesus viu aquele homem. 38 anos. Ele estava estagnado, travado, a vida paralisada. Quantos projetos adiados, quanto potencial adiado, quanta coisa aquele homem poderia estar construindo, mas não podia porque estava estagnado. Aí você diz assim, não, mas ele estava estagnado porque era a condição dele, era a situação que ele estava que fazia com que ele estivesse estagnado. Eu concordo com você, mas você há de concordar comigo também que quando Jesus chegou, a estagnação foi embora. O que vai fazer as coisas movimentarem na nossa vida é Jesus, é a presença de Jesus, é o poder de Jesus. E quando Jesus chegar para você, ele vai dizer exatamente o que disse para esse homem: levanta-te e anda, sai daqui dessa estagnação. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós temos que ouvir a voz de Jesus hoje, que está falando comigo e com você. E a voz de Jesus está dizendo: saia da estagnação. A voz de Jesus está dizendo: nem mais um dia, nem mais um dia você vai permanecer perdido, mas nem um dia você vai permanecer sem direção, mas nem um dia você vai permanecer travado. A partir de hoje você levanta e anda. A partir de hoje você vai viver o que eu tenho para você. Você vai viver o extraordinário, você vai viver o incrível, você vai viver dias melhores, você vai viver o que eu tenho reservado para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Nem mais um dia estagnado, nem mais um dia paralisado. Existem pelo menos 4 coisas que produzem estagnação. A primeira delas é a falta de projetos. Por que você não está projetando mais nada? Por que você parou de projetar, parou de sonhar, parou de querer realizar? Já realizou bastante? Já fez bastante? Já tentou bastante? E agora, o que você quer é pendurar as chuteiras, é se aposentar e é viver uma vida, sabe, mais calma? Bem, você pode viver uma vida mais calma, mas não sem projetos. Tudo na nossa vida precisa ter um projeto. Se eu quero que algo ande na minha vida, eu preciso de projeto. Se eu quero que as coisas avancem, eu preciso de projeto. Eu tenho dito que o piloto automático é destruidor na vida de qualquer pessoa. Eu não estou falando do piloto automático do carro, estou só usando uma analogia. Estou falando que você viver no automático, sabe? Você viver no automático, ou seja, dorme, levanta, trabalha, dorme de novo, depois levanta, trabalha, dorme de novo e assim todos os dias. Ou seja, sem projeto, sem sonho. Não, eu quero no final do ano trocar de carro. Esse é o seu projeto, só trocar de carro. E se eu disser para você que talvez esse não seja apenas o projeto de Deus, Ele pode ter projetos adicionais para você. Aí você diz: e como é que eu descubro isso? Você tem que estar tão perto da presença de Jesus, a ponto, sabe, de você receber a transferência dessa informação do futuro, do que Deus tem reservado para a tua vida. Está chegando o tempo, e Deus está dizendo isso para você, que Ele vai abrir os projetos dEle para aqueles que o amam. Ele vai abrir os projetos dEle para aqueles que o temem, para aqueles que o servem. Esse é o tempo chegado na tua vida. Esse é o tempo que Deus tem para a tua vida. Esse é o tempo que Deus quer realizar grandes coisas na tua vida. Mas para isso, você vai ter que se aproximar de Deus. É bem como a palavra que o Senhor me deu hoje pela manhã. Nós temos que nos aproximar de Deus.
Porque nessa proximidade de Deus, assim como Moisés se aproximou do Senhor, a tua vida vai ser reconfigurada. Porque é impossível alguém que se aproxima de Deus e não ter a sua vida transformada. Quantos de vocês estão aí, sabe, vivendo uma vida estagnada? E Deus está dizendo, se aproxima de mim, eu vou te dar projetos novos. Te aproxima de mim, eu vou abrir os meus segredos para você. Muitos de nós acaba, sabe, ficando saturado de tentar, saturado até mesmo de realizar coisas na vida. Mas chega um momento que Deus movimenta as coisas na nossa vida, Ele nos dá um gás novo, Ele nos dá um novo fôlego, para que a gente tente coisas agora segundo Ele. E eu vou dizer para você, os projetos de Deus sempre vão trazer alegria, os projetos de Deus sempre vão trazer prazer, os projetos de Deus sempre vão trazer um ânimo, um refrigério, um frescor do Espírito para a nossa vida. A segunda coisa que produz estagnação é o desânimo. O desânimo é uma das maiores armas que o inferno usa, porque uma pessoa desanimada, sabe, ela pode até fazer as responsabilidades dela, cumprir seus compromissos, trabalhar, mas uma pessoa desanimada, sabe, ela está puxando o próprio corpo, porque o corpo dela não quer estar onde ela tem que estar. Uma pessoa desanimada, ela vai prejudicar a família. Uma pessoa desanimada, ela sabe aonde ela parar, ali ela vai sentar, ali ela vai ficar, porque o desânimo faz isso. O desânimo suga você, suga a sua inspiração, suga seu brilho. O desânimo é algo terrível. E se nós queremos viver o que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos combater o desânimo. E a maneira de combatermos o desânimo não é só com novos projetos, mas é também buscando o Senhor para ter um renovo que só Deus pode dar. Tem coisas que só Deus pode restaurar na nossa vida. Você pode, sabe, tentar se motivar com certas coisas, você pode andar com gente diferente, você pode mudar de ares, indo para um outro lugar, mas o desânimo é como se fosse uma semente que vinga dentro de você e ela se enraiza tão profundo dentro do seu ser que aquilo ali começa a se alimentar da sua alma, começa a se alimentar de você. Então o desânimo precisa ser tirado e só vai ser tirado completamente esperando no Senhor, a Bíblia diz. Em Isaías capítulo 40 está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é isso que você precisa, esperar no Senhor. Só que a maneira de esperar em Deus é buscando. Então, esperar em Deus é buscar. Eu não tenho como ficar apenas de braço cruzado. Não, eu tenho que buscar a Deus. Isso é esperar. Você tem que vencer o desânimo. A terceira coisa que estagna é a zona de conforto. A zona de conforto, ela destrói sonhos. A zona de conforto, ela te agarra. Ela é como uma poltrona confortável, sabe? Que coloca o controle da televisão nas suas mãos e faz você ficar ali relaxado. Só que a zona de conforto, você não consegue construir nada nela. A zona de conforto, ela é um limitador natural e também um limitador espiritual. Então, quando você chega a um determinado equilíbrio na vida, ou você chega a um lugar que para você está bom, certo? Você está contente com aquilo, a zona de conforto ela vai lhe abraçar. E se você não identificá-la como algo ruim, se você não identificá-la como algo destruidor, você vai continuar preso, sabe, espiritualmente. Você vai continuar preso espiritualmente a uma coisa que está também sugando você. Então, olha só, dessas três coisas que nós falamos até agora, você vê que sempre há algo sugando. O que estagna o homem é na verdade algo espiritual que o suga. E a quarta coisa é a direção errada. Mais importante do que estar correndo é você correr para a direção certa. E tem muita gente fazendo coisas fora da direção do Senhor.
sabe, estão plantando coisas fora da direção de Deus, estão batendo em portas fora da direção de Deus, estão semeando fora da direção de Deus essa direção errada está custando para você não só dinheiro, mas tempo, está custando de você propósito, está custando de você também coisas que você poderia estar acessando. Então, a direção errada, ela vai bloquear, a direção errada, ela vai impedir. E você precisa buscar a direção que vem da boca de Deus. É Deus quem vai dar direção para você, é Deus quem vai lhe direcionar, é Deus quem vai lhe guiar, é Deus quem vai mostrar para você o caminho das coisas, e eu creio nisso. Por isso eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você tem que buscar a direção certa de Deus para a sua vida. Você tem que buscar o que Deus quer para você. Vá aonde Deus está lhe direcionando, vá fazer o que Deus está colocando no seu coração, e você vai poder sair da estagnação e vai viver os planos e os projetos que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui, e eu quero também convidar você. Quarta-feira eu estarei lançando a Escola de Profetas às 6 horas da manhã aqui. O que é a Escola de Profetas? É uma plataforma profética onde nós ensinamos você a ouvir a voz de Deus. É um ambiente, sabe, que vai trazer com certeza inspiração para você, ânimo, vai lhe ajudar. Nós tivemos 2 dias incríveis, onde nós tivemos experiências maravilhosas. Agora no último final de semana tivemos a Escola de Profetas, veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Itália, veio gente de outros países que agora nem lembro mais, gente de todo o Brasil estava aqui com a gente. E daí você pergunta, puxa, alguém vir dos Estados Unidos para cá? Ou, enfim, por que as pessoas fazem isso? Bem, porque quando você está num ambiente profético, você sempre recebe alguma coisa que pode mudar a sua maneira de ver. E mais, eu tenho certeza que toda escola ela tem um propósito muito específico de Deus. E pessoas são visitadas por Deus. Então, não é para te ensinar, sabe, a ser profeta, é para te ensinar a ouvir a Deus, a tomar decisões certas na tua vida, a ser dirigido para o lado certo. Então, eu convido você, quarta-feira agora, e as vagas geralmente fecham muito rápido, e eu gostaria muito que você estivesse conosco em janeiro, certo? Nessa Escola de Profetas vai ser algo maravilhoso. É algo que Deus me deu já fazem alguns anos e tem sido incrível, tem sido maravilhoso. Amém? Muito bem. Enquanto eu declaro aqui o Salmo 91, quero pedir que você compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Também quero falar rapidamente dos meus livros, meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar para você como é que é. Olha só. Aqui você tem o versículo bíblico, as direções para o teu dia aqui, uma oração para você fazer comigo, e aqui você vai fazer sua própria oração. Você vai pegar uma caneta e você vai fazer a sua oração. São 2 devocionais, certo? Que tem abençoado a vida de milhares de pessoas e que vai abençoar a tua vida também. Comece seu dia na presença de Deus, mas nunca esqueça, comece lendo a Bíblia, certo? Comece lendo a Bíblia, depois você pega o devocional. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos pegar a nossa planilha agora e vamos levantar um grande clamor ao Senhor. E você que não tem essa planilha, coloca aí nos comentários o teu pedido de oração, amém? E amanhã eu vou começar um propósito de 7 dias buscando uma resposta do Senhor, uma grande resposta. Você está precisando de resposta? Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo vocês aqui na oração junto comigo, tá? E também quero dar um recado aos meus alunos da academia. Amanhã eu não poderei ter a academia, tá? Estarei com vocês na terça e na quarta essa semana, mas amanhã não, porque eu usei demais a minha voz essa semana que passou e amanhã eu tenho mais as lives diárias, então eu não posso forçar demais, tá? Eu já estou no limite do limite, para você ter uma ideia. Então eu preciso amanhã dar uma descansada nas minhas cordas vocais e depois, aí na terça-feira eu já tenho a aula dentro da Academia Kindle, tá bom? Quem é meu aluno aí, espero a compreensão de vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti todas essas 7 áreas que nós temos apresentado diante do Senhor e tudo aquilo que foi profetizado, Pai, declarado profeticamente hoje no culto das 9. Senhor, nós chamamos aquelas palavras, aqueles decretos proféticos para cada uma dessas áreas e declaramos a Deus que viveremos não uma estagnação, mas como Jesus disse para aquele homem, levanta-te e anda. Meu Deus, que comece um grande movimento de Deus agora na minha vida e na vida de cada pessoa que está também aqui nesse propósito, que as coisas comecem a movimentar, o que estava travado seja destravado, o que estava parado comece agora a andar. No nome de Jesus nós oramos por um grande mover, oramos por um grande movimento de Deus, oramos por bênçãos do Senhor no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado totalmente, completamente, no nome de Jesus Cristo. Visita essa pessoa, Pai. Visita a sua casa, visita a sua família, visita tudo que estiver ligado a ela agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Toque-a com o teu favor e que todo laço de Satanás seja desfeito. Que todo tipo de artimanha de Satanás para tentar estagnar, para tentar paralisar, que seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, visite cada pessoa, visite cada lar. Leva embora a insônia, leva embora as perturbações, leva embora a confusão, leva embora os atritos, leva embora a angústia, leva embora a aflição e que venha sobre a vida dessa pessoa um sentimento de propósito, que venha sobre ela a alegria do Senhor, a força do Senhor em nome de Jesus. Senhor, inspira teus filhos a coisas novas, a coisas grandes e poderosas. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa e a tua família em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Amém? Compartilhe aí. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Até mais.